Há 50 anos atrás, ocorreu um dos casos que mais chocou o Brasil, e até hoje os criminosos continuam impunes. Eu tô falando do caso da menina Araceli, que tinha apenas 8 anos quando foi vista pela última vez com vida. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o que se sabe sobre este caso. Meu nome é Gabriel e este é o Vale dos Mistérios. Araceli Cabreira Crespo nasceu em 2 de julho de 1964, na cidade de São Paulo. Era filha do eletricista Gabriel Crespo e da boliviana Lola Sanches. Após o nascimento da garota, na capital do estado de São Paulo, a família se mudou para a cidade de Cubatão, onde Araceli residiu com seus 2 pais e seu irmão, que era apenas alguns anos mais velho. Mas lá ficaram por pouco tempo, já que Araceli estava sendo prejudicada pela poluição do local. Se mudaram então para a cidade da Serra, no estado do Espírito Santo, onde ela cresceu e morou até os seus 8 anos, quando a tragédia aconteceu. Na manhã do dia 18 de maio de 1973, numa sexta-feira, Araceli saiu para sua escola, que ficava na cidade vizinha Vitória, a 20 quilômetros de sua casa. A sua mãe havia lhe pedido para que ela saísse um pouco mais cedo da escola, por conta do horário do ônibus que teria que pegar para voltar para casa. Ela o fez, mas segundo uma testemunha que estava ali por perto no dia, a criança não embarcou no ônibus. Ao invés disso, ficou brincando com um gato, e depois nunca mais foi vista, deixando claro que eu não estou culpando o gato. Ao notar que a filha estava demorando muito para chegar em casa, o pai se preocupou, esperou mais algumas horas e, na noite daquele dia, resolveu denunciar o desaparecimento. Uma semana depois, um jovem de 15 anos chamado Ronaldo Monjardim estava caçando pombas com um estilingue no bairro da Praia do Suá, na cidade de Vitória, e então viu alguns urubus agindo estranho, e resolveu os seguir para descobrir o que eles estavam rodeando. Ao chegar no local, o jovem se assustou e saiu correndo para sua casa, onde entrou gritando, avisando seu pai que ele havia encontrado uma coisa estranha, algo que parecia ser um crânio humano. O seu pai o acompanhou até o local e confirmou que se tratava de um cadáver, e então os dois foram até a delegacia para avisar o delegado. O corpo estava bastante decomposto, o rosto estava irreconhecível, não havia mais carne, apenas um aglomerado de pele e uma moita de cabelo ao lado. Porém os braços e as pernas ainda estavam inteiros, e foi isto que o pai da garota usou para identificá-la quando o corpo foi levado ao necrotério. O pai identificou uma cicatriz no tendão de Aquiles de Araceli, assim como as mãos sendo idênticas de sua filha. Mas o médico afirmou que o pai não estava em condições psicológicas para reconhecer a garota. Então o mistério continuou. Quem era aquela garota? E onde estava Araceli? No dia 15 de julho, o telefone da família tocou. Era a voz de um homem que dizia estar com a garota e exigindo 50 mil cruzeiros pelo resgate. Obviamente, a família aceitou a condição do sequestrador, que ficou de retornar em uma segunda ligação para marcar o local de troca. Ligação esta que nunca aconteceu. Pela falta de pistas, a polícia do Espírito Santo pediu ajuda para o governo de Guanabara, para que um perito viesse analisar novamente o corpo que havia sido encontrado há um tempo atrás. E foi então que no dia 20 de julho, o corpo foi oficialmente reconhecido como sendo de fato Araceli Cabreira Crespo. As investigações em torno do corpo encontrado chegaram a fortes suspeitas e diversas teorias, mas todas elas envolvendo os seguintes personagens: Paulo Constantini Elau, Dante Brito Michelini, mais conhecido como Dantinho, e seu pai, Dante de Barros Michelini. Os suspeitos pertenciam a poderosas famílias do Espírito Santo. Dante de Barros Michelini era influente junto ao regime militar. Já Paulo Elau e Dantinho tinham famas de serem líderes de um grupo de viciados em drogas da cidade de Vitória. Dizem, inclusive, que eles drogavam e abusavam de meninas e adolescentes. Se inscreve se tá gostando. Eu sempre trago casos criminais. Em uma das versões, Paulo Elau teria atraído a garota para o seu carro enquanto ela esperava pelo ônibus, e a levado para o bar franciscano, que pertencia a Dante Michelini, local onde a jovem teria sido mantida em cárcere privado por 2 dias, e então drogada e violentada sexualmente. Paulo Elau e Dantinho dilaceraram seus seios, barriga e vagina adentadas, e após um longo período de uso de drogas, ela entrou em coma. Os dois a levaram para o hospital, mas durante o caminho constataram que ela não tinha resistido, e então a jogaram em um matagal atrás do hospital e depositaram ácido por cima do corpo.
Em outra versão, eles teriam chegado no hospital e somente então um médico teria declarado seu óbito. Mas eles não poderiam deixar o corpo lá. Seria muito fácil da polícia chegar até os rapazes se a vissem no hospital naquelas situações. Por isso, trataram de roubar o corpo e o depositar em um matagal. Só que esta versão tem uma inconsistência. Se a jovem realmente deu entrada no hospital, cadê os registros e o nome do responsável por tê-la levado? Outra teoria diz que a mãe de Araceli, Lola Sanches, era um contato na rota Brasil-Bolívia no tráfico de cocaína, e usava a garota Araceli para entregar drogas a Jorge Michelini, tio de Dantinho, sem que ela soubesse, é claro. Porém, o seu outro filho, o irmão de Araceli, já disse em entrevistas que sua família, tanto sua mãe quanto seu pai, jamais haviam ouvido falar dos acusados do crime antes do desaparecimento da garota. Seja como for, curiosamente, testemunhas chaves e vários outros envolvidos nas investigações acabaram morrendo de maneiras misteriosas. O autor do livro Araceli, Meu Amor, de 1976, José Loureiro, escreve na obra que foram 14 mortes decorrentes de queima de arquivo. Ele mesmo diz ter sido alvo de uma tentativa de assassinato enquanto estava escrevendo o livro. Já uma testemunha que diz ter visto Dantinho e Paulo Elau levando o corpo da menina para o meio do mato, também alega ter sofrido atentados. Wilson Cabral Gomes, um homem que consertava fogões na cidade de Vitória. Segundo o homem, depois que viu a cena, passou a ter a impressão de sempre estar sendo perseguido. Em uma matéria para o jornal O Globo, Wilson diz que quando estava indo visitar seu filho, um táxi vermelho com 4 mulheres e um motorista o perseguia, e que quando ele acelerou os passos, o motorista jogou o carro para cima dele, e quase o atropelou. O porém dessa história é que o bairro em que este atentado teria acontecido era bastante movimentado, mas ninguém viu o ocorrido. Apesar de ser uma forte acusação, Wilson não foi levado muito a sério, pois tinha histórico de internação em um hospital psiquiátrico. A sua esposa revelou que o homem sofria de esquizofrenia. Mas o Wilson disse uma coisa que intrigou os policiais. No momento em que ele flagrou Paulo Elau e Dantinho com o corpo, ele foi avistado por Elau, que sacou uma pistola 7.65, e foi aí que o rapaz fugiu de cena. Acontece que Paulo Elau havia sido abordado pela polícia há algum tempo antes da entrevista com Wilson, e com ele havia sido encontrado uma pistola do mesmo tipo descrito pelo homem. Mas talvez a testemunha que a polícia mais tenha levado em consideração foi a ex-amante de Elau, Marisley Fernandes Muniz, que em um de seus depoimentos afirma que Paulo havia confessado para ela que sentia atração por Araceli, e perguntou se ela estava disposta a ajudá-lo a atrair a garota. Bom, ela disse que negou o convite. Marisley também relata que no dia do crime, o homem chegou em casa nervoso falando sobre Araceli, e então chamou Marisley para entrar no carro e os dois seguiram em direção ao bairro da Praia Comprida. Ao chegar no local, Paulo agarrou a mulher pelo braço e a levou para o meio do mato, onde estava um corpo humano jogado em cima de uma pedra. O corpo estava coberto de um líquido amarelo que Marisley não conseguiu identificar no momento, mas provavelmente se tratava do ácido. Araceli estava nua, com o corpo inchado e com marcas de agressões nos seios e na vagina, e ainda não estava deformado igual quando foi encontrado. Marisley disse que Paulo Elau, num estado totalmente alterado, a perguntou: "Tá aí, você não queria ver?" Ela respondeu que ele não deveria tê-la levado para aquele local, e depois de um tempo, eles voltaram para casa. Só que este depoimento também possui algumas inconsistências. Marisley não falou nada sobre Dantinho, que até onde sabemos estava bastante envolvido no crime. E também o advogado dos acusados indicou que Marisley estava no hospital no dia em que disse ter ido até o matagal. Ela concordou ter estado no hospital pela parte da manhã, mas que teria se encontrado com Elau pela parte da noite. O diretor do local confirmou que Marisley esteve no turno da manhã para uma consulta, mas o livro de registros que comprovaria a veracidade dessa informação, curiosamente, desapareceu. E esta foi apenas uma das versões de Marisley. Teve outras que ela muda completamente a história, alegando ter sido ela a atrair Araceli para o carro de Paulo Elau e depois assistido a garota sendo dopada e morta. Esta última versão ela desmentiu logo depois, quando aos prantos declarou que havia sido tudo fruto da sua imaginação.
Foi apenas em 19 de junho de 1980, 7 anos após o crime, que Dante Michelini, o pai, Dantinho e Elau foram condenados. Alguns dizem que Dante Michelini usou de sua influência junto à polícia do Espírito Santo para atrasar nas investigações. Mas, bem, sobre as sentenças. Dante Michelini foi condenado a 5 anos. Já o seu filho Dantinho e o amigo Paulo Elau foram condenados a 18 anos mais multa de 18 mil cruzeiros. Mas isso não durou muito. Os advogados recorreram e o julgamento foi cancelado. E então foram gastos 5 anos de pesquisa para que o novo juiz do caso, Paulo Copolillo, escrevesse uma sentença de 700 páginas, absolvendo os réus por não terem provas concretas contra eles. Brasil. Hoje em dia, Dante Michelini já está morto, e Dantinho e Paulo Elau continuam vivos. A partir dos anos 2000, a data do desaparecimento de Araceli, 18 de maio, ficou sendo definido como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!